criança. Então, falando um pouquinho das dificuldades de aprendizagem, tá? É só sucinto, porque é uma outra aula, assim, para falar sobre as dificuldades, transtorno de aprendizagem, seria uma outra aula, uma outra abrangência, tá? Então, as dificuldades de aprendizagem são decorrentes de alterações estruturais. Então, quando a criança tem uma dificuldade de aprendizagem, ou ela tem uma alteração estrutural ou mental, pode ter uma possível deficiência, né? Ou emocional. Então, as dificuldades de aprendizagem, ela vem por algum fator, ou neurológico, um possível TDAH, uma possível dislexia, uma possível descalculia, um possível transtorno, né? Então, a criança pode ter uma dificuldade de aprendizagem relacionado com tudo isso. Aí nós, né, nós neuropsicopedagogos ou psicopedagogos, nós temos que averiguar com nossos testes qualitativos, quantitativos, como que essa criança se comporta, como que é essa família, pegando lá desde a anamnese, desde a entrevista inicial, já sempre tem um olhar investigativo, um olhar de o porquê dessa criança que está com dificuldade, o porquê dessa criança não aprender. Então, nós temos que ter o quê? Esse olhar, certo? Para quê? Para nós estarmos averiguando o processo de aquisição, de construção e desenvolvimento das funções executivas dessa criança. Então, se a criança está com dificuldade de aprendizagem, se for emocional, você vai descobrir. Se for emocional, ela vai bem nos testes, certo? Ela vai conseguir montar um quebra-cabeça, ela vai conseguir fazer um jogo, ela vai conseguir trabalhar com rima, com a literação, né, a consciência fonológica toda, que nós trabalhamos nos testes, ela vai conseguir fazer uma determinada conta de matemática, uma resolução de situação-problema. Pode ser que ela tenha dificuldade de não saber multiplicar ou dividir, porque não aprendeu na escola. Mas vai ver que essa criança não tem dificuldade de aprendizagem, e realmente as dificuldades de aprendizagem dela é o quê? Relacionado com o quê? Com o emocional. Aí você vai descobrir, os psicopedagogos geralmente descobrem pelos desenhos projetivos de Jorge Visca, tá? Agora, os neuropsicopedagogos vão descobrir de outra maneira, porque eles não podem aplicar os desenhos projetivos, porque eles não são da área psicanalítica. E a psicopedagogia já vem voltada para uma área psicanalítica. Por isso que, assim, o psicopedagogo que quer ficar na área da psicopedagogia, seria interessante fazer a psicanálise, né? Um curso de psicanálise para poder abranger mais. Agora, o que está voltado mais para a da neuropsicopedagogia, vai estudar muito a parte da neurociência, tá? Então, para que tenha aprendizagem, a criança tem que ter a cognição. Se não tiver a cognição, não terá aprendizagem, tá? Então, o que é a cognição, né? É o conjunto de atividades e processos pelos quais o organismo adquire informação e desenvolve esse conhecimento. Aí pode me perguntar, né? E uma criança com paralisia cerebral, será que ela tem cognição? Ela vai ter a cognição de acordo com as potencialidades dela, com as habilidades dela. Então, a gente vai ver o que ela consegue fazer, certo? Porque uma pessoa, para não ter a cognição, ela está vegetando, né? Que toda criança que tem cognição, ela vai aprender, nem que seja de uma maneira lenta. E esse desenvolvimento da cognição, ele vem o quê? Vem da onde? Através das informações sensoriais. O nosso corpo, gente, ele é sensorial desde que nós nascemos, tá? O bebezinho ali, ele já começa a desenvolver essa parte sensorial, de tentar chupar o dedinho do pé, chupar o dedo da mão, ou tentar brincar com o móvel, né? Então, os nossos órgãos sensoriais, a nossa entrada da cognição, da aprendizagem, ela vem através de onde? Dos órgãos sensoriais, tá? E esses órgãos sensoriais que vão fazer o quê? Interpretar e classificar e organizar o nosso pensamento, né? Porque depois vai tudo para onde? Para o sistema cerebral. E aí, nós temos também os processos cognitivos, aí onde através dessas informações sensoriais que a gente tem, aí a gente vai trabalhar o quê? Memória, né? Aí faz parte do quê? Do nosso cérebro, da memória, da categorização, da atenção, da resolução de problemas, da tomada de decisão, dos tipos de raciocínio e de linguagem. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com a cognição, tá? Então, por exemplo, para a gente aplicar o teste, a criança precisa ter a cognição para conseguir fazer esse teste, tá? Qualquer outro teste, né? Então, aí a nossa cognição, ela vem através da sensação, da percepção, certo? E também da cognição.
Então, o que é a sensação, né? São os processos de detecção de energia de um estímulo do mundo exterior. Então, desde lá do bercinho, do bebezinho, quando nasce, sempre vai ter o quê? Um estímulo exterior, que Piaget fala, né? É esse estímulo exterior que vai fazer com que a criança desenvolva, através do quê? Do ensino da mãe, do ensino do pai. A criança não sabe falar nenhuma língua, por exemplo. Conforme ela vai crescer, ela vai aprendendo a língua portuguesa ou a língua de origem dela. Por quê? Porque o pai e a mãe estão cada vez mais nesse mundo exterior ensinando essa criança, certo? E a sensação se refere às informações que são apresentadas aos órgãos dos sentidos, né? A visão, por exemplo, a visão mais aceita que os processos cognitivos são tão complexos que é muito difícil estabelecer uma nítida diferença entre sensação e percepção. Que aí eu vou mostrar uma atividade para vocês, né? Às vezes é difícil a gente diferenciar a sensação da percepção, elas estão assim meio que junto, entendeu? E quando voltamos para o lado da cognição, os processos perceptivos são inconscientes. A percepção é direta ou indireta. A percepção é discriminativa e constante, ou altamente condicionada. Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com a sensação e a cognição. Aí, quando eu mostro para vocês essa imagem, por exemplo, o que acontece? Ela está parada, é uma imagem, é um desenho, não é? Só que você não dá nem para perceber ali a sensação e a percepção estão juntos, não tá? Você tem a sensação que as engrenagens estão se mexendo, não é? Que na realidade elas estão paradas, e está trabalhando junto essa percepção, essa sensação, e também está ativando o quê? A minha cognição, né? Porque se eu não tivesse cognição, porque a cognição também faz parte tudo, né, do sistema cerebral do lobo occipital, lóbulo frontal, né? Então, isso tudo faz parte da sensação, percepção e cognição, né? Para criar a aprendizagem, a criança precisa sentir, precisa de perceber e precisa desenvolver a parte cognitiva dela também. O que vocês acharam, gente, dessa imagem? É bem legal, não é? Sim, é muito legal. Não é gostoso ficar olhando? Eu gosto de ficar olhando. Eu fico tontinha, que o negócio está rodando aqui, e aí eu fico tonta. Mas como é que pode, gente? O negócio é parado, né? Tá na folha. E olha como é que é a nossa percepção visual nessa hora, né? É muito engraçado. Então tá. Aí, gente, quando nós falamos de sensação, percepção e cognição, nós sempre vamos ter um objeto. Então, por exemplo, eu coloquei livro, tá? Então, vamos supor, a criança já aprendeu que o objeto livro é um livro, mas aí tem a parte da categorização, não é? Que aí você, por exemplo, esse livro, que cor que ele é? Né? A textura dele, ele é mole, ele é duro, o formato dele é retangular, é grosso, é fino, né? A profundidade dele é grossa, é fina, certo? Então a gente vai ter todos esses elementos. Olha para você ver como que nosso cérebro é, né? Então a gente tem que sentir o livro, pegar no livro, né? Apesar que a gente, nosso cérebro, por exemplo, eu sei que o livro é grosso, que ele é laranja, que a textura dele é grossa, por quê? Porque eu já senti, já peguei um livro, já peguei um objeto parecido, não é? Por isso que o meu cérebro já dá todos os comandos, quais são as características desse objeto, certo? E tudo isso é captado por onde? Pelo nosso sistema sensorial, pelo tato, pela visão, né? Então, e o cérebro é o quê? O cérebro são estruturas corticais, né? Aonde nós temos o quê? As entradas, e depois das entradas nós temos o quê? As respostas. As entradas, elas vêm através da onde? Através do sensorial, certo? Do processo, tudo dessa parte sensorial, onde são as entradas sensoriais, que nós podemos, né, analisar o objeto. É um processo perceptivo, tá? E quando mandamos lá para o cérebro, nós temos o quê? A interpretação e integração das características do objeto aos conhecimentos do sujeito. O sujeito vai saber que esse livro é duro, ele é profundo, ele é grosso, ele é grande. Por quê? Porque ele já
Aí a gente fala um pouquinho de assimilação ou acomodação de Piaget, né? Ele já assimilou e já acomodou. Então, por isso que ele sabe todas as características desse livro, tá? Então, depois nós temos aqui a memória. Através dessa memória, nós temos a categorização. Nós temos aqui a atenção e resolução de problemas. E nós temos os tipos de raciocínio, tá? Dentro da linguagem. Então, nós temos aqui uma entrada sensorial, e nessa entrada sensorial para os órgãos dos sentidos, nós temos aqui as respostas. Então, isso tem a ver com a sensação, percepção e também a cognição. Aí, a gente esqueci de tirar aqui símbolo da psico, tá? Depois eu tiro. Aí, quando nós vamos também avaliar uma criança com o Stroop Test, ou teste Stroop, né? Nós temos que ver o controle inibitório da criança. Como que está esse controle inibitório quando ela é aplicado esse teste nela? Ela está calma, ela está agitada, ela está suando, ela não consegue, ela para toda hora, ela erra toda hora. Então, eu vou falar um pouquinho agora do controle inibitório em relação ao teste Stroop, tá bom? Então, o controle inibitório possui a finalidade de suprimir as respostas dadas automática ou habitualmente. Eu vou falar por mim, né? Eu tenho um problema muito grande de controle inibitório, gente. Quando eu já falei, eu sou muito ansiosa, sabe? Então, eu tomo medicação para ansiedade. Então, eu sou uma pessoa que eu preciso trabalhar muito com controle inibitório. Eu precisava muito de psicóloga, em reflexologista, sabe? Para me ajudar um pouco nessa parte. E não é fácil. Só que eu não tenho TDAH. Meu problema é a ansiedade, certo? Então, esse controle inibitório vem da onde? Lá do sistema cerebral, que vocês vão ver, certo? Então, os indivíduos acometidos pela diminuição da capacidade de controle de impulsos cometem atos considerados muitas vezes ilógicos e prejudiciais, tanto ao próprio indivíduo quanto a outras pessoas. Então, tem muita criança ou até adulto, por eles não terem esse controle inibitório, eles acabam prejudicando outras pessoas, por quê? Porque eles não têm o controle dos impulsos, que o controle inibitório tem muito a ver com o nosso impulso, e por isso, às vezes, a gente comete erros. Às vezes, uma coisa que a gente fala com a pessoa sem querer, sabe? A gente acaba machucando a pessoa, às vezes, sei lá, né? As pessoas acabam agindo de maneira não corretamente por causa do controle inibitório. O teste Stroop de cores e palavras, segundo Moreira, se comporta como um paradigma de investigação, tá, da habilidade do controle inibitório, a partir das representações, da apresentação de estímulos viso-verbais, tá? Então, aí eu coloquei uma figurinha aqui, né? O controle inibitório é a capacidade de controlar a atenção, o comportamento, os pensamentos e as emoções, em vez de agir sob impulso ou desejo, certo? Então, o que acontece? Então, tem muitas pessoas que não conseguem, sabe, gente? Tem muitos transtornos, né? Que é a pessoa que é relacionado com o controle inibitório, a pessoa não consegue ter atenção para estudar, por exemplo. O comportamento dela é agitado, né? Os pensamentos são agitados, ou ela chora por causa de qualquer coisa, certo? Ou ela grita, né? Então, tudo isso tem a ver com o quê? Com o controle inibitório da pessoa. Conforme a neurociência, o nosso córtex pré-frontal vem sendo considerado como uma fonte, né, chave do controle cognitivo e da habilidade de suprimir comportamentos e estímulos, certo? Então, assim, aonde que estão, assim, o nosso córtex pré-frontal, aonde que a gente tem toda a parte das funções executivas, certo? Aqui, esse cérebro aqui tá bem bacana, né? Se vocês verem, tem assim, aqui do lado de trás, né? Que é a parte do hospital, onde nós temos o quê? A identificação das características visuais, que tem a ver com o quê? Com o Stroop Test, por quê? Porque você vai ter que olhar as cores visualmente e falar, né? O nome das cores, por exemplo, tá? Então, eu tenho no meu cérebro, né, a orientação visual, a identificação de características visuais, eu tenho a parte do significado das palavras, que é a parte da área de Wernicke, tá? Aí eu tenho a parte da área de Broca, que é a parte da identificação das palavras, da fala também, tá? Que é o lado esquerdo do cérebro.
eu tenho o córtex cingulado, o que é esse córtex cingulado? Aonde tem o quê? A atenção executiva. Onde que fica? No córtex pré-frontal, na frente, nessa parte da frente do nosso cérebro, tá? Então, se esse córtex cingulado estiver prejudicado, a pessoa não vai ter essa atenção, tá? E o córtex pré-frontal, dorsolateral, aonde nós trabalhamos o quê? A memória operacional, tá? Do indivíduo. Também configura-se numa estrutura que mantém relações diretas com o lobo parietal, temporal e occipital, certo? Através dos fascículos de associação, sendo caracterizado como um local de integração entre os inúmeros processos cognitivos e sensoriais, tá? Então, hoje na neurociência, é muito estudado os lobos temporais, né? O lobo parietal, o occipital, que fica aqui do lado onde tem a parte visual, o parietal, que fica aqui mais do lado direito, o temporal, o occipital, né? Então, está tendo muitos estudos sobre os lobos temporais, tá? Onde acontece o quê? Os processos cognitivos e também sensoriais, tá? Então, segundo Mallory, tá? 3 circuitos pré-frontais estão envolvidos com os diferentes tipos de impulsividade. Quais são? Né? Comprometidos no circuito dorsolateral, pode ocasionar aumento da impulsividade motora, que é aquela criança que não para quieta, que se mexe o tempo todo, aquela criança hipoassimilativa, né? Hipoacomodativa. Já estudaram sobre as modalidades da aprendizagem? Então, quando nós temos o hipo, é o que está acima, que está assim, o hiper é que está abaixo, aquela criança quietinha, que não faz nada, tal. E o hipo, aquela criança que está mais agitada, né? Então, nós temos o circuito dorsolateral, o circuito orbitofrontal e o símbolo anterior, tá? Que a gente vai estar vendo aqui. Então, neuroanatomicamente, o lobo frontal é subdividido em 5 circuitos subcorticais, paralelos, certo? Então, nós temos o quê? Nós temos o circuito motor, o oculomotor, o dorsolateral, o orbitofrontal e o cingulado anterior. Então, tudo isso faz parte do quê? Da manipulação das funções executivas. E desses 3 são significantemente envolvidos no desempenho das funções executivas, que são as áreas pré-frontais, que é o quê? O circuito dorsolateral, o cingulado anterior e o circuito lateral orbitofrontal, tá? Então, aí falando um pouquinho de cada um para vocês entenderem, quando eu falo do circuito dorsolateral, tá aqui, ó, tá aqui o desenho do cérebro, tá? Então, aqui, onde está a laranjinha aqui, onde tem a identificação dos objetos, certo? Córtex pré-frontal, dorsolateral, é o quê? É onde nós trabalhamos o quê? A memória operacional da criança, tá? E o córtex cingulado é a atenção, onde tem esse azulzinho aqui, ó, fica bem em cima do nosso córtex pré-frontal, onde acontece o quê? A atenção executiva, onde acontece todo o planejamento do ser humano, desde a hora que levanta até a hora de dormir, tá? Então, o circuito dorsolateral é responsável, entre outros fatores, por processos cognitivos que envolvem o quê? O planejamento, estabelecimento de metas, solução de problemas, memória de trabalho, atenção, flexibilidade cognitiva, julgamento e tomada de decisão e foco. Então, assim, por que a criança com TDAH, ela é TDAH? Por quê? Porque esse circuito dorsolateral é prejudicado na criança. Ela não consegue ter meta, ela não consegue fazer planejamento, ela não consegue ter flexibilidade, o controle inibitório dela também está prejudicado, não consegue resolver problemas, a atenção dela é prejudicada, tomar decisão, tudo isso, tá? Por isso que tem que tomar Ritalina, né? O circuito símbolo anterior, tá? Por sua vez, é associado às questões que envolvem o quê? A motivação, a motoração de comportamentos, controle da atenção, seleção e controle das respostas emitidas, tá? Quando eu falo toda essa parte fica onde? No córtex pré-frontal, onde eu tenho o circuito símbolo anterior, aonde eu vou trabalhar essa parte da atenção, seleção,
o controle das respostas. Então, por exemplo, eu acho que eu tenho problema nesse símbolo anterior, porque, gente, eu sou tão difícil, estou falando por mim, não sei se alguém aqui também tem essa dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de ouvir, esperar a pessoa falar, eu quero falar, atropelo as pessoas, eu fico até com vergonha, sabe? Mas por isso que eu também tomo medicação para me ajudar nessa parte, certo? Então, aqui, ó, nesse cérebro aqui, tá vendo? Tá bem desenhadinho, bonitinho. Aí a gente tem a parte, ó, esse não é desenho, né? É real. Onde temos o quê, né? A divisão do nosso cérebro, temos o lado esquerdo, o lado direito do cérebro, né? Nós temos o lobo frontal, onde acontece toda essa parte das funções executivas. Nós temos o sulco pré-central, tá tudo aqui, ó. Eu fico pensando assim, como que os cientistas, gente, conseguiram chegar a todos esses nomes científicos, né? Estudando o cérebro, dando todos esses nomes. Aqui, ó, essa parte aqui onde fica o lobo parietal, né? Projeção do sulco parietal occipital, o lobo occipital, onde fica aqui, acontece a parte da visão, identificação dos objetos. Aí eu tenho o lóbulo paracentral, o giro pós-central, área sensitiva, sulco central ou rolando, giro pré-central, área motora, onde fica a área motora, giro frontal médio, giro frontal superior, né? Então, assim, nosso cérebro, olha como ele é complexo, olha como ele tem muitas áreas. Então, quando a gente estuda essa parte neurocientífica, aí você vai entender por que aquela criança terá ter uma hipótese de um possível TDAH. Por quê? Porque na aplicação de algum teste, por exemplo, né? Você vai ver que essas partes aqui estão afetadas nessa criança, tá? Então, aí eu tenho o circuito órbito frontal. Já o circuito lateral órbito frontal, né, o lateral agora, envolve-se em aspectos de comportamento social, como relações de empatia, cumprimento de regras, automonitoramento e controle inibitório, tá vendo? Então, aqui tá, ó, aonde está vermelhinho é o giro pré-frontal. Aonde está é marrom, né? É o giro frontal superior. Verdinho, giro frontal médio. E o roxo, né, azul, giro frontal inferior, para identificar aqui. Então, uma criança, né, com possível TDAH, ela vai ter muito dificuldade nesse comportamento social, nessas relações de empatia, no cumprimento de regras. Por isso que, às vezes, aí lá na clínica, depois, quando sai o diagnóstico da criança, você tem que trabalhar toda essa parte na área psicopedagógica. Você precisa trabalhar, né, cumprimento de regras com essa criança, você precisa trabalhar essa parte da empatia, você precisa trabalhar com jogos que vai ajudar essa criança no controle inibitório. Então, todas as coisas que você tem que fazer um planejamento, né? Você vai ver a dificuldade do seu paciente. Aí você vai fazer um planejamento, o que você vai trabalhar com ele. E é sempre legal, gente, fazer uma tabela no Excel, sabe? Aí você vai planejar toda a sua sessão psicopedagógica, você faz uma tabela do Excel, você põe todos os jogos que você vai trabalhar com ele, as atividades de escrita, de leitura, de raciocínio lógico, né, de controle inibitório, e aí você põe lá, né, primeira sessão, segunda, terceira, quarta, quinta, sei lá, quantas sessões você for trabalhar com ele, ou mês a mês, e para ver se ele está conseguindo, né, avançar na aprendizagem e no controle inibitório, ou no comportamento, ou no cumprimento de regras. Então, por exemplo, quando você trabalha com jogo com essa criança, o que acontece? Você vai trabalhar o quê? Vai trabalhar regras, não vai? Aí, vamos supor, você fez a primeira sessão lá do jogo. Ai, a minha amiga tá me procurando aqui. Peraí, deixa eu mandar o link para ela da aula. Peraí. Aí, o que acontece? Você vai trabalhar regras com essa criança, não é? E quando você trabalha regras, aí é legal você fazer uma planilha, certo? Para que ela consiga, para que você tenha ali também anotado. Gente, se não tiver, eu sou assim. Se eu não tiver uma parte visual, eu não consigo, assim, sabe? Eu tenho que ter. Então, eu tenho que ter planilha, eu tenho que ter como é que eu falo? Eu tenho que ter essa parte visual, certo? Para eu conseguir ver ali os avanços da criança. Eu sou muito visual. Então, se eu tiver uma planilha ali, coloco um jogo de regra. Vamos supor, a criança não sabe regras, tem um TDAH, assim, daqueles, e você vai trabalhar jogos de regras com essa criança.
Aí, na primeira vez que você jogou com ela, ela ficou brava porque perdeu, ficou nervosa, levantou da cadeira, aí você vai trabalhar toda essa parte. Aí você vai anotar na sua planilha. Aí você vai trabalhar novamente o jogo de regras. Aí você vai trabalhando com a criança, explicando para ela, né, que o jogo de regras não pode, tem que cumprir as regras, né? Não pode ser, essas regras não podem ser burladas, entendeu? Então, aí, o que acontece? E aí você precisa ter todo esse planejamento, tá? Então, já comprometimentos no circuito órbito-frontal lateral estariam associados a comportamentos relacionados com a impulsividade, por não planejamento, tá? Em contrapartida, o circuito cíngulo encontra-se associado à motivação, à monitoração de comportamentos, ao controle executivo da atenção, à seleção e à monitoração de respostas, estando associados à impulsividade atencional. Então, quando o seu paciente lá, né, ele tiver todos esses indícios, você vai saber lá no cérebro dele aonde que é que você tem que trabalhar, o que você tem que trabalhar com essa criança para que ela consiga avançar, né? A TDAH nunca vai ter cura. A dislexia, a descalculia, todos esses transtornos não tem cura, mas a gente pode melhorar a vida dessa criança com nossas boas intervenções, tá? Psicopedagógica e com bons materiais. Igual eu falo, todo mês eu gasto uma parte do meu salário lá, que eu trabalho na prefeitura, sou efetiva aqui, né? Todo mês eu gasto com jogo, todo mês, eu sempre estou gastando, porque eu quero ter bons materiais para trabalhar com o meu paciente, entendeu? Então, as partes do lobo frontal envolvidas no controle inibitório pode depender do tipo de ação a ser inibida. De acordo com este modelo, diferentes partes do lobo frontal foram relatadas como responsáveis por diferentes aspectos do controle inibitório. Portanto, então vamos supor, né? Se alguma criança tem uma lesão, tá? Uma lesão em qualquer parte desse cérebro, o que vai acontecer? Né? Então, aqui, ó. Então, assim, foram relatados como responsáveis por diferentes. Então, portanto, lesões do córtex orbitofrontal pode levar a descontroles comportamentais e socioemocionais, tá? Então, aqui eu tenho aqui, ó, para quem, né, não estudou ainda a parte da neurociência, eu tenho todas as partes do meu cérebro aqui. O cérebro é dividido, ó, 1, 2, 3, 4 partes, né? Eu tenho o cerebelo, onde tem a parte da coordenação motora, essa parte que manda essa coordenação motora para as mãos, para a gente escrever, para a gente andar, para a gente fazer qualquer coisa, até para o movimento da fala. Aí tem o lobo occipital, né, onde nós vemos a imagem, que manda esse comando para o lobo frontal. Aí nós temos o lobo parietal, o sulco central, o lobo frontal, onde acontecem as funções executivas, sulco lateral e o lobo temporal, tá bem? Então, a gente precisa estudar essa parte do sistema cerebral para a gente compreender mais o quê? Nossos pacientes, certo? Então, para Tavares, a impulsividade pode ser descrita como uma ação mal adaptada, realizada sem planejamento prévio e executada prematuramente pelo indivíduo. Então, quando o indivíduo tem essa parte da impulsividade que não foi trabalhada, né? Então, vai acontecer tudo isso, geralmente ocorrendo por meio de reações rápidas. Porque a pessoa impulsiva, gente, ela faz coisas rápidas. Ela pensa e já faz, entendeu? Ela não tem um planejamento das consequências dos atos dela, sabe? Então, descreve ainda que ela vem acompanhada por uma necessidade de satisfação imediata, e devido a isso, o indivíduo passa a não considerar as consequências posteriores ao ato impulsivo, mesmo que essas representem danos para si ou para seus pares, né? Às vezes, depois que acontecer, depois que ela fez, depois que ela agiu com essa impulsividade toda, que ela vai perceber que ela errou, certo? E tem que passar por tudo isso, por quê? Porque ela não tem esse controle da impulsividade, tá? Já, segundo Taylor, tá? As ativações no córtex dorsolateral, pré-frontal, inferior e cingulado são percebidas durante formas cognitivas e atencionais de inibição de interferência, como ocorre na execução da tarefa teste Stroop. Quando entrar na explicação do teste, aí vocês vão fazer essa ligação
com tudo isso que eu estou falando dessa parte científica, certo? Da neurociência, entendeu? Que aí vocês vão ver que, falando aqui, ó, ativações no córtex dorsolateral, pré-frontal e inferior cingulado são percebidas durante formas cognitivas e atencionais de inibição, de interferência, como ocorre na execução. Então, qualquer interferência vai atrapalhar a criança no teste, certo? Então, a gente vai ver. A impulsividade era dividida em dimensões diferentes e independentes, tá? Então, primeira impulsividade, tá? É o quê? A impulsividade motora, relacionada a uma dificuldade na inibição de respostas prepotentes. O referido comportamento acaba afetando a capacidade adaptativa, gerando também um erro na resposta emitida. Então, eu falo isso de impulsividade motora. O ato de eu falar, gente, rápido, já estou cometendo o quê? Uma impulsividade motora aqui, que pode ser, né, na fala, no andar, tá? Tudo que está ligado ao motor. Aí eu tenho a impulsividade atencional. Está relacionada à incapacidade de resistir a estímulos distratores, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um carro andando na rua, eu não consigo estudar, eu não consigo ter atenção, certo? Depois, né, um outro dia a gente pode estudar um pouquinho sobre os tipos de atenção, que não dá para colocar tudo numa mesma aula, né? Então, por exemplo, os distratores vão me atrapalhar para que eu tenha atenção. Eu estou aqui, gente, por isso que as crianças na escola, muitas crianças com TDAH, precisam tomar Ritalina. Porque se elas não tomarem a Ritalina, elas não vão conseguir, que a Ritalina é o nome do remédio, né? Tem um princípio ativo que eu não lembro o nome agora. Então, elas não vão conseguir ter atenção para estudar. Por quê? Porque os distratores vão atrapalhar essa criança. Qualquer barulho externo, né? Até mesmo criança autista, né? Que precisa também, às vezes, tomar uma medicação. Porque os distratores vão atrapalhar nessa parte cerebral dessa criança. Aí, por isso que ela não consegue aprender. Os órgãos sensoriais dela de entrada não vão entrar, entendeu? Então, se não vai entrar, não vai ter saída também. Então, não vai ter aprendizagem. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Então tá, pessoal, vou continuar, hein? Vocês estão aí comigo, né? Não tô falando sozinha, não, né? Então, ó, segundo o sujeito, tomado por pensamentos paralelos, impedindo-o de realizar a atividade inicial de forma eficiente. Esse déficit é perceptível em situações que requerem habilidades na atenção sustentada e na memória de trabalho. Gente, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha. Não tem negócio de mãozinha? Ah, estamos aqui, olha que bonitinha. Falou aqui, estamos aqui. Tá? Ixi, já parei aqui, gente. Peraí. Ah, então, já falei isso aqui, né? Aí, primeira impulsividade, segunda impulsividade, aqui seria a terceira. Eu esqueci de mudar aqui em cima, tá, gente? Aí a impulsividade por falta de planejamento. Está relacionada à priorização das recompensas imediatas, não contemplando a análise das consequências da ação. Sujeitos que apresentam esse tipo de comportamento impulsivo tendem a assumir riscos futuros desproporcionais aos possíveis ganhos e recompensas imediatas. Olha para você ver como que é, né, gente? Então, essa impulsividade por falta de planejamento é muito difícil para essa criança, certo? Se ela não tiver um tratamento adequado, certo? Como que ela vai fazer o planejamento, né? Então, por isso que muitas crianças precisam de rotina. Vocês já viram um estudo que teve no Fantástico? Gente, o Fantástico, né, antigamente, eu acho que agora tá tão ruim, né? Antigamente tinha umas coisas tão legal, né, com Drauzio Varela, né? Então ele passava tanta coisa bacana. Eu sei que uma vez eu assisti uma reportagem sobre adultos com TDAH. Adultos que descobriram que tinham TDAH depois de adultos. Né? E a partir do momento que eles descobriram que a vida deles não era muito boa, por causa que eles não tinham planejamento, aí apareceu até o caso do rapaz, né? Que depois que ele descobriu, depois de adulto, que ele descobriu que ele tinha o TDAH, ele começou a usar agenda, a colocar aqueles sticks na geladeira, a fazer planejamento, a sempre estar olhando a agenda. Tá vendo que tem muitas pessoas que precisam ter agendas. Porque se ela não tiver agenda de planejamento, ela não tiver agenda, porque o planejamento dela é feito através da agenda.
ou no celular, ou numa agenda mesmo, ou na porta da geladeira. Comigo dá muito certo, né? Na porta da geladeira. Então, o que acontece? Então, essa impossibilidade por falta de planejamento tem a ver muito com as funções executivas. E aí as pessoas sofrem. Aí, se vocês quiserem assistir essa série, tá? Essa série do Fantástico, certo? É muito bacana. De adultos com TDAH, que descobriram que tinham TDAH depois de adultos. Aí, quando eles começaram a fazer todo esse planejamento, a vida deles começaram a melhorar, sabe? Começaram a ter outra vida, tá? Então, você vê, como a nossa profissão de psicopedagogo, ou neuropsicopedagogo, é muito importante, né? E quando eu falo em memória, eu já falei para vocês, né? Tem a ver muito com a parte sensorial. O que é a memória? É o processo de memorização. Tem que ver com o quê? Com as percepções, com a entrada, com o sensorial, com os órgãos sensoriais. Então, através desses órgãos sensoriais, nós vamos decodificar, nós vamos armazenar na memória e nós vamos ter a codificação, o armazenamento e a recuperação. A ação, aí a saída é o quê? A ação e a utilização, certo? E nós temos o quê? A memória que é associativa, fazemos constantemente ligações entre as representações, tá? E a memória de curto termo, que tem uma capacidade muito limitada. Então, por isso que muitas crianças, sabe? Eu trabalho no AE, gente, muitas crianças, elas vão aprender por repetição, porque elas têm essa memória de curto prazo, sabe? Então, você ensina hoje, amanhã você ensina de novo, aí a mãe ajuda em casa, aí eu tô falando de mim, nos meus atendimentos online, né? Tá dando tão certo, gente, tão feliz, sabia? Porque eu tinha muito medo, certo? Eu voltei a tela. Ai, desculpa, estava anotando. Só um pouquinho. Vou voltar a tela, tá? Então, tá certo? Para você estar copiando, tira foto, viu? Então, gente, assim, eu estava com muito medo dos meus atendimentos online, porque aqui na minha cidade, né? Eles obrigaram, não é que obrigaram, assim, eles falaram assim, deram uma ordem, né? Eu tenho que seguir a ordem, certo? Então, assim, qual que foi a ordem? O ano passado, no atendimento, o ano passado, nos atendimentos, né, por causa da pandemia, eu ligava para a mãe e conversava com a mãe para saber se a criança conseguiu fazer atividade. Esse ano tá bem legal, gente, tô adorando, sabe? Porque eu gosto de desafios. Desafios para mim é muito bom, certo? Montar essa aula para vocês hoje foi um desafio, certo? Então, o que acontece? Aí, nos atendimentos online, eu tenho que planejar. Toda essa parte das minhas funções executivas tem que estar em funcionamento para eu planejar o que eu vou dar para cada criança. E muita criança, ela não vai conseguir, certo? Essa parte da memorização, ela vai conseguir como? Através dessa entrada, que são as percepções dos órgãos sensoriais, certo? E a saída, que é a ação-utilização. Como você saber se a criança aprendeu? Aí eu mando uma atividade de matemática para a mãe, né? Eu mando atividades para casa, e a mãe vai fazer a adaptada, que eu faço por minha adaptação. Eu tenho muitas atividades adaptadas que eu monto, né? Eu pego a ideia e monto essa atividade para a criança. Então, o que acontece? Aí eu falo para a mãe assim, a mãe do outro lado da tela, gente, mãe, olha, nós vamos fazer isso, isso, isso. Só deixa sua filha fazer sozinha para ver se ela conseguiu dominar, para ver se ela entendeu. Por exemplo, a atividade hoje com a criança autista, ela tinha lá 3 cachorrinhos, aí tinha embaixo o número 3, 5 e 4, um exemplo. Ela tinha que pintar o número 3. Então, quer dizer, aí depois 5 cachorrinhos, ela tinha que pintar, tinha 3 números, ela tinha que pintar o número 5, certo? Então, quer dizer, do outro lado da tela, eu fui vendo ela fazer a atividade. Então, o que acontece? É uma atividade. Se eu vou enviar os slides, eu envio sim em PDF, tá? É uma atividade, só que fica complicado, né? Eu tenho que ver quem está no chat, quem vai receber certificado, quem eu mandar o certificado, eu mando o slide, tá bom? Só não vou mandar o material do teste STRUP, que é muito trabalhoso fazer, tá, gente? Aí é o seguinte, o que eu ia falar? Perdi o fio da meada aqui, que eu ia falar. Então, aí eu falo, mãe, deixa essa criança fazer sozinha a atividade, para eu ver do outro lado da tela, né? Eu do outro lado da tela, para ver se ela conseguiu fazer. Se ela conseguiu fazer, próxima atividade dela vai ser mais avançada. Eu não preciso mais de colocar lá, por exemplo, 5 bolinhas e ela escolher um número e pintar. Por quê? Porque ela já aprendeu. Então, agora eu tenho que, para quê? Eu posso ir já para a soma, posso agora trabalhar com ela a atividade de somar 5 mais 3 e tal. Por quê?
para ela ir avançando. Então, por isso que é importante. Aí eu fui na casa da minha amiga hoje, sabe? E nós estamos trabalhando, estudando, montando um curso, gente, de equivalência de estímulos, tá? Não sei, vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar sobre esse tema, equivalência de estímulos? Então, aí, gente, nossa, o curso está ficando tão maravilhoso, só que a gente vai demorar para dar o curso. Já viu? Então tá. A gente vai demorar um pouco para dar o curso. O nosso curso tá melhor. Eu já fiz 2 de equivalência de estímulos, né? E eu tenho uma escola, né? Eu tenho, não, meu marido, né? A escola mais do meu marido que mim. E a gente tem uma escola de tanto que o logo aí tá Vale Curso. Não conhece equivalência de estímulos? Joga na internet o Lucelmo, sabe o Lucelmo? Lá da Lunaba, ele tem uma aula todinha sobre equivalência de estímulo, viu, gente? Só assistir lá que vocês vão aprender o que é. Para trabalhar com criança autista ou crianças com deficiência que não conseguem aprender a ler, e através das equivalências ela vai aprender a ler. Aí a gente está estudando toda terça-feira, e a gente vai aplicar na filha dela, que é autista, e numa outra criança também. Então, a gente vai aplicar primeiro nós reestruturamos todo esse curso de equivalência. Nosso curso está maravilhoso, porque a gente trabalha primeiro os pré-requisitos da alfabetização, e a gente tem que ter esses pré-requisitos para trabalhar com a equivalência, tá? E aí, quando ficar pronto, a gente vai divulgar, né? Se alguém tiver interesse, vai ver na mídia a divulgação, só que vai valer a pena, viu, gente? Tá ficando maravilhoso, viu? Então, vamos reportar aqui para a aula, tá? Então, memórias, o que é memória associativa, tá? Eu peguei lá para explicar que memórias associativas são modelos inspirados na habilidade do cérebro humano de recordar por associação. Ele vai associar, certo? Uma coisa com a outra. Nós vamos fazer associação, tá? Esses modelos têm sido aplicados com sucesso em diversas áreas, incluindo processamento de imagem, controle e previsão de séries temporais. Então, quando eu falo lá por exemplo, quando eu falo de assimilação-acomodação, gente, o que é assimilação-acomodação? É quando é um processo. Eu só vou assimilar, acomodar com coisas que eu aprendi lá no passado. Então, vamos supor, eu aprendi lá um conteúdo, uma palavra, o que seja. Aí eu vou o quê? Eu vou assimilar e acomodar. E nisso eu vou fazendo o quê? As associações. Coisas que ficou retida no meu cérebro, na minha memória de longo prazo, entendeu? Porque eu só vou conseguir fazer uma associação se aquela associação estiver na minha memória de longo prazo. Como eu sei que, por exemplo, a categoria eu tenho a categoria animais terrestres e animais não terrestres, né? A categoria de animais. Como eu vou saber? Animais da floresta, certo? Eu vou saber por associação. Eu vou saber que animais da floresta é animais da floresta e animais da fazenda são animais da fazenda. Então, isso aí é uma coisa que é trabalhado com as crianças, né? Desde pequeno. E as crianças vão associando, vão aprendendo. Teste Stoop, também chamado de teste Stoop, Teste Stoop de cores e palavras. É ampliamente utilizado em neuropsicologia. Os psicólogos, gente, é um teste livre, tá? Mas os psicólogos usam muito esse teste também, tá? Esse teste permite detectar problemas neurológicos e cerebrais e pode ser utilizado para medir a concentração e rastrear a disfunção cognitiva. Só que nesse caso aqui, toda essa percepção aqui é mais do psicólogo, tá? Eu coloquei aqui para vocês, mas quem vai, né, dizer se a criança tem uma possível deficiência intelectual, uma possível TDAH, aí a gente vai trabalhar com hipótese, certo? Mas quem vai realmente dar o laudo, né, dessa criança, aí você vai encaminhar essa criança para um neuropsicólogo, porque é ele que vai, né, aplicar todos os testes da neuropsicologia também para avaliar o que essa criança tem, tá? Então, aí aqui falando de vários comportamentos, entendeu? Eu achei legal, eu ia separar, mas acabou não dando tempo, tá, gente? Então, o comportamento impulsivo parece como sintoma de diversos transtornos psiquiátricos, certo? Como nos transtornos de controle dos impulsos, sendo, né, jogo patológico, transtorno explosivos interminente, piromania, cleptomania, tricotilomania, tem coisa que eu nem sei o que é aqui, e transtorno de controle impulsivo sem outra especificação. Em alguns transtornos de personalidade, exemplo, transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de humor, exemplo, transtorno bipolar.
em transtornos neurológicos associados à diminuição de comportamentos, na psicopatia, bem como no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também os transtornos alimentares de obesidade. Então, gente, a gente que está na área da saúde, né, nessa área da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, é muito importante nós estarmos estudando sobre os tipos de transtornos, no geral, sabe? Porque não pode chegar uma criança para você na clínica com possível transtorno de controle impulsivo, um toque, por exemplo, ou um possível transtorno de personalidade, possível transtorno bipolar, né? E também o de TDAH, transtorno alimentar, não é verdade? Então, quando a gente estuda sobre os transtornos, é importante, porque a gente não sabe que tipo de paciente que a gente vai pegar na clínica com um possível transtorno, tá? Então, o efeito Stupp é uma demonstração de interferência no tempo de reação de uma tarefa, tá? Então, o efeito Stupp é isso, tá? Que vocês vão ver depois explicando. O teste demonstra a natureza do processamento automático, isto é, mesmo quando tentarmos ignorar o significado de cada estímulo, o cérebro registra automaticamente os seus significados. Ele nos mostra que nosso cérebro, através dos olhos, captura a cor antes de conseguir efetuar. Olha só, isso é o efeito Stupp, tá? Nessa parte do teste, pede-se ao participante que diga em voz alta o nome da cor em que a palavra está impressa. Ao participante, é determinado um tempo de 45 segundos, tá? Máximo 45 segundos, né? Para a execução de cada cartão, aconselhando-o a realizar a tarefa o mais rápido possível. O score final leva em consideração o número de itens lidos em cada página dentro do tempo pré-estimado. Como avaliar com o teste Stupp, né? O efeito leva o nome do... Aí, falando um pouquinho, né? O efeito leva o nome do seu descobridor, que é o John Wright Stupp, é o sobrenome dele, tá? Existem duas teorias que tentam explicar o efeito Stupp, tá? De acordo com suas descobertas, o processamento do texto é muito mais rápido e mais difícil para suprimir do que o processamento de cores. Palavras escritas em uma cor em conflito com seu significado, como vermelho escrito em azul, causam atrasos e erros na resposta, tá vendo? Então, o teste, ele começa facinho, né? Quando você chega no terceiro cartão, fica mais difícil. Então, a gente vai avaliar o quê? A teoria da velocidade de processamento, tá? O que é a teoria da validade do processamento? É a interferência que ocorre porque as palavras são lidas mais rapidamente do que as cores são nomeadas. Vocês vão entender depois que aplicar o teste, tá, gente? Segundo, teoria da atenção seletiva. A interferência ocorre porque a nomeação de cores requer mais atenção do que ler palavras, tá? O teste Stupp, ele vai avaliar a atenção sustentada, a atenção seletiva e o controle inibitório e a impulsividade, tá bom? Então, são várias coisas que você vai observar no seu paciente ali, aplicando o teste. O efeito Stupp é um aumento no tempo da reação para uma determinada tarefa, quando o cérebro simultaneamente lida com informações conflitantes. Então, quando você lê, por exemplo, né, a palavra está escrita em vermelho, certo? A palavra é azul, está escrito assim, azul em vermelho. Então, você vai ler o quê? Certo? Aí você vai o quê? Vai conflitar, você vai ler a cor. Então, está escrito assim, vermelho está escrito em azul. Você não vai ler vermelho, você vai ler... até eu estou confundindo aqui, gente. Na hora que passar o teste, eu mostro para vocês. Como avaliar com o teste Stupp? O efeito Stupp é uma demonstração de interferência no tempo e reação da tarefa. O teste demonstra a natureza do processamento automático. Isto é, mesmo quando tentarmos ignorar o significado de cada estímulo, o cérebro registra automaticamente os seus significados. Certo? Quem falou aqui no chat? Ai, vai ter que sair, que peninha. Aí, no teste Stupp, os indivíduos precisam nomear a cor da tinta da palavra dada, independentemente do significado real da palavra. Aí vocês vão entender na hora que aplicar o teste, tá bom, gente? É mais fácil. Descobriu-se que este teste poderia indicar a presença de comprometimentos pré-frontais, tá vendo? Por isso a gente estudou toda essa parte do lóbulo frontal,
pré-frontal para vocês para chegar aqui no teste. Sempre que o indivíduo, tá, apresentasse uma dificuldade em inibir respostas previamente aprendidas, o chamado efeito STUP, certo? O teste STUP avalia a atenção seletiva, a capacidade de manter o foco numa atividade e inibir a tendência de fornecer respostas impossíveis, além da velocidade de processamento das informações. Nesse teste, é possível comparar o termo que leva para nomear as cores das palavras, que estão coloridas com sua cor real. Por exemplo, vermelho está vermelho. Ou dizer as cores das palavras com cores confusas. Azul pode estar azul e deve dizer-se amarelo. O teste STUP é construído por 3 tarefas, sem ter em conta o significado da mesma. Para além dos resultados obtidos em cada uma dessas tarefas, o profissional pode ainda calcular uma pontuação indicadora do efeito de interferência. Por exemplo, leitura de palavras, nomeação de cores e identificação de cores. São os 3 cartões que a gente tem que ter, tá? Em um teste STUP, os participantes são apresentados a uma lista de palavras, e cada uma das palavras é de uma cor. A tarefa dos participantes é dizer em voz alta a cor em que a palavra foi exibida. A tarefa tem 2 condições, uma condição de palavras congruentes e uma condição de palavras incongruentes. Na condição de palavras congruentes, a palavra exibida são nomes de cores cujos nomes são da mesma cor em que a palavra foi exibida. Por exemplo, vermelho escrito de vermelho, azul escrito de azul. Na condição de incongruentes, as palavras apresentadas são nomes de cores, cujos nomes não são as mesmas cores em que as palavras foram apresentadas. Por exemplo, vermelho escrito de verde, azul escrito de amarelo. Em cada caso, pedimos o tempo que demora para o indivíduo falar os nomes e uma lista de cores de tamanhos iguais. Cada participante realizará o teste e tem o tempo medido para a realização do teste nas 2 condições. Em cada caso, medimos o tempo que demora para o indivíduo falar os nomes de uma lista de cores de tamanhos iguais. Então, a gente tem que colocar cronômetro, tá? A gente sempre vai colocar o cronômetro antes de começar o teste com a criança. Cada participante realizará o teste e tem o tempo medido para a realização do teste nas 2 condições. Hipótese. Esse estudo visa analisar se as diferentes condições em que uma palavra, cor, é apresentada influenciam no resultado dos candidatos. Sendo assim, trabalharemos com a seguinte hipótese. O teste STUP tornou-se uma das ferramentas mais poderosas para realizar os diagnósticos, visto que os erros em reconhecer as cores estão associados com impulsividade, tá, gente? Olha que legal. E inibição insuficiente no córtex pré-frontal, comum em pacientes com o quê? Com TDAH e outros distúrbios dependentes de dopamina, tá? Que é a Ritalina, tá bom? A tarefa da leitura de palavras dá uma indicação da fluência de leitura. Estabelece um ponto de comparação relativamente à tarefa de nomeação de cor. O fato de haver uma discrepância entre o nome da palavra e a cor da tinta provoca o efeito de interferência na nomeação da cor, chamado efeito STUP. Por isso que o nome é STUP, tá? Erros em reconhecer as cores estão associados com impulsividade, inibição insuficiente do córtex pré-frontal. Comum em pacientes com o quê? Com TDAH. Isso que eu já falei, né? Para as respostas corretas, o cérebro precisa inibir o processo de reconhecimento das palavras, mais forte com o quê? Com a atenção seletiva, tá? O teste STUP produz resultados associados com a vitalidade e flexibilidade mental do indivíduo, tornando-se uma ferramenta de diagnóstico amplamente utilizada. Agora chegamos no teste, tá, gente? Ó, leia essa lista de nomes de cores o mais rápido possível, leia da direita para a esquerda. Depois eu vou mostrar o teste para vocês. Então, a criança vai ler do contrário, tá? Então, vai ler assim, verde, azul, amarelo, vermelho, verde, vermelho, azul, azul, vermelho, verde, amarelo. Mas tem que ter 24 palavras, tá bom? Aí, depois, qual que é o segundo? Nomeia essas etiquetas coloridas o mais rápido possível. Nomeia da esquerda para a direita. O primeiro é para ler da direita para a esquerda, tá? Primeiro teste. O segundo é da esquerda para a direita mesmo. Aí a criança vai ter que falar verde, azul, vermelho,
amarelo, amarelo, vermelho, verde, azul, azul, verde, amarelo, vermelho. Tá vendo como meu cérebro travou um pouquinho? Tá vendo? Não é fácil. Agora fica mais difícil ainda. Nomeie o mais rápido possível a cor da tinta com a qual cada palavra foi impressa. Nomeie da esquerda para a direita, tá? Então eu tenho que falar azul, vermelho, amarelo, verde, azul, amarelo, verde, vermelho, amarelo, vermelho, azul, verde. Tá vendo que o cérebro dá uma travada? Porque meu cérebro está acostumado com a cor. Não que lê, por exemplo, eu estou falando, escrever aqui, ó, vermelho. Meu cérebro está acostumado com a escrita, não de ler a cor da escrita. Então, tá vendo como fica mais difícil? Aí aqui que a criança trava muito, tá? O teste de cores e de palavra stupid, versão Victoria, né? Compreende 3 cartões. O primeiro cartão de cores, o segundo de palavras coloridas e o terceiro de nomes de cores. Cada um contendo 24 estímulos dispostos em 6 fileiras com 4 itens cada uma delas, tá? Que aqui, gente, tá resumido, tá? Que não vai ter 24, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tem 12 só aqui. Aqui é só para explicar, tá bom? É mais para explicar, certo? Você tem o teste? Mas, Michele, você usou já ou não? Pode abrir o microfone e falar. Você já usou? Ou tá guardado lá um tempão e você nunca usou? Oi, Hein? boa noite. Oi, boa noite. Na verdade, eu comprei e não utilizei ainda, né? Porque eu ainda estou terminando a pós em neuropsicopedagogia, e eu estou fazendo estágio e eu só tenho uma criança lá que é alfabetizada, né? Então, ainda não chegamos nesse teste com ele. Mas eu tenho certo. aqui essa versão Victoria, né? Para fazer esse teste tem que ser alfabetizado, tem que saber ler, né? Sim. Porque se ela não souber ler a cor, aí já não consegue fazer. A criança está alfabetizada para fazer o teste, tá, gente? Então, tá certo. Então, agora vai ter uma boa referência. Aí você pode ir aplicando agora. Só que assim, gente, tem, as cores você pode escolher, certo? Essas cores eu já vi com marrom, rosa, lilás, sei lá. Você pode estar escolhendo as cores, tá? Você não precisa ficar só nessas cores, não. Aí, aqui tá falando como é que tem que montar o teste, tá bom? Primeiro, cores. O primeiro cartão, cores, contém retângulos coloridos com cores de vermelho, verde, azul e amarelo, que devem ser rapidamente nomeados. O que vai trabalhar, né? Tentar identificar o nome da cor da tinta ativa uma rota cortical diferente e a primeira interfere na segunda. Ó, segundo cartão. 2. Palavras coloridas. Contém as palavras cada, hoje, nunca e tudo. Você pode elaborar suas palavras também, tá, gente? Impressas nessas mesmas cores. Mas somente as cores devem ser nomeadas, tá? Então, aqui você vai falar, e eles pedem para ler da direita para a esquerda, você vai falar amarelo, azul, verde, vermelho. Você não vai falar o nome da palavra, você vai falar o nome da cor da palavra, entendeu, gente? Alguém pôs alguma coisa aqui no chat? Aí, então, você vai falar assim, amarelo, azul, verde, vermelho, da direita para a esquerda. Ver a palavra que designa uma cor ativa a rota cortical. Já estou ativando todo o meu processo cerebral aqui, sabia? No terceiro cartão, né, nome de cores. Os nomes dessas 4 cores estão impressos em cores incongruentes. Por exemplo, a palavra azul aparece impressa de vermelho. Tá? A avaliação do teste reflete o tempo gasto pelo indivíduo em cada cartão e o número de erros cometidos, não autocorrigidos. Erros corrigidos espontaneamente são considerados acerto. Tá? Se ela errou, ele já na hora arrumou, tá? Tipicamente, os pesquisadores têm se baseado no score de interferência definido como a diferença entre o tempo gasto no cartão de interferência, no cartão neutro, aí 3 menos 1, apesar de ainda ser controversa a questão sobre o qual a forma mais adequada rara para a determinação desse score. Então, assim, gente, ó, eu não achei, sabe, nos artigos científicos um score assim, eu achei um que eu coloquei aqui para vocês. Então, eu coloquei esse aqui, ó, eu vou mandar os artigos científicos para quem quiser se aprofundar, tá? Todos os artigos que eu encontrei sobre o assunto, eu mando junto com o PowerPoint, com o PDF do PowerPoint, tá bom, pessoal? Então, aqui está valendo o seguinte, crianças com TDAH e crianças controle, sem TDAH, certo? Então, o que está
preto são as crianças com TDAH. Então, assim, tem o teste lá dos retângulos coloridos, das palavras e das cores. Tá vendo como a criança com TDAH elas têm mais dificuldade para realizar o teste? Ah, gostou dos artigos? Eu vou mandar. Aí vocês veem o artigo também. Se quem descobrir alguma coisa diferente, vai ter que passar para mim, hein? Por favor. Aí, eu peguei um dos artigos, peguei essa tabela, certo? Então, tem lá, criança com TDAH, certo? E controle. Então, assim, a média... Aí vocês tiram uma foto. Tira uma foto desse aí para mim, gente, por favor. Que aí eu vou fazer o teste com vocês e vocês vão colocar o cronômetro, aí vocês vão ver, tá? Então, tem a média. Eu achei assim, sabe? Um pouco esse artigo, eu achei assim. Então, o TDAH deu lá, o retângulo, 22,39. E o controle, a média foi 19,33. Eu achei assim, que teve muita pouca diferença, sabe? Então, seria muito legal, né, se a gente pegasse crianças com diagnóstico de TDAH e aplicasse esse teste, sabe? Aplicasse com criança com TDAH e aplicasse com criança sem TDAH para a gente ter a nossa média, entendeu? Aqui são exemplos de jogos para você trabalhar a parte da cognição da criança, trabalhar essa parte cognitiva dela depois na intervenção. Agora, gente, eu tenho o jogo, tá? Esse jogo aqui, o das cores, eu comprei, ele é caro, mas ele é bom, né? E o Color Addict, gente, é muito legal, porque o Color Addict foi baseado nesses tubos teste, certeza. Porque na hora que você joga, a palavra está escrito uma cor. Alguém tem o Color Addict? Alguém tem esse jogo? Credo, gente, eu pergunto, vocês não respondem. Estão tudo assistindo novela aí na hora da aula, certo? Credo, eu perguntei, né? Pode responder. Eu não tenho, não. O pessoal não quer falar comigo, credo. Então, gente, esse jogo é maravilhoso. Eu comprei esse jogo, eu tenho ele. Eu jogo lá com os pacientes. Ai, ai, você tá rindo, né, Célia? Então, esse jogo, ó, Oi? Eu também não tenho. Ó, eu aconselho, quem não tem pode comprar, é muito legal. Depois você aplicar os subtestes, mais criança com TDAH, gente, você vai trabalhar tanta cognição dela, a Contando Vitório. A gente erra, sabe? A gente que... É que eu não trouxe ele, porque tá lá na clínica, mas procura lá na Booktoy. Aí eu comprei o meu na Amazon, tá? Que a Amazon não cobra frete. Então, eu compro muita coisa na Amazon, tá? Porque aí não cobra frete, tá bom? Então, é o seguinte, o Color Addict, ele foi baseado nos truque testes, certeza. Porque ele vai ter as cartas. Aí é legal vocês pegarem o vídeo lá no YouTube, tá? Qualquer hora eu gravo um vídeo também. Para vocês verem como que ele joga. Ele não é fácil de jogar. Não, ele é fácil de jogar. Só que a gente acaba errando também, junto com a criança dá risada da gente. Aí, sabe? Grave? Quem que é grave aqui? Sei o que é grave. O que é grave? Eu não entendi a resposta aqui. Não tem, grave. Grave o quê? Ah, grava. Olha o meu contorno de Vitória aqui. É grave para gravar o vídeo do jogo. Eu gravo, gente, eu gravo. Ai, ai. Tá vendo como eu tenho um contorno de Vitória meio... É impossível. Aí, gente, eu tenho vontade de comprar esse, ó. Esse eu tenho, tá? O jogo das cores, que tem os pinos, é muito legal, gente. E eu quero comprar esse aqui, ó. Esse redondinho, tem uns pinos coloridos, tá vendo? E o Gênios também é muito legal, só que, assim, nossa, é muito caro, né? R$150 esse jogo, meu Deus. Então, é muito jogo que a gente gasta, né? Pelo amor, né? Então, o Color Addict, eu acho que não é caro. Pesquisa o preço aí, não é caro na Amazon, que não se cobra frete. E ele é um jogo, nossa, gente, top. Eu aconselho, é muito legal esse jogo, muito legal. Aí, gente, vocês tiraram foto lá da tabela? Ops. Aí a referência... A Amazon não cobra frete, só se for para livro e jogo. Quê? A Amazon não cobra frete? Cobra sim. Ó, no meu não cobra. Toda vez que eu compro uma coisa, é porque eu assino o Amazon Prime, que é R$9 por mês. Eu não sei se é por isso, entendeu? Então, quer ver? Até vou pesquisar agora aqui pra vocês verem, ó. Às vezes, que eu vou ver aqui, ó. Às vezes compensa pagar, porque é o meu filho que usa o Amazon Prime, minha filha. Nem eu que uso, sabia? Eu não assisto um filme, não dá tempo. Porque eu comprei as coisas e cobram um Color, eu comprei na Amazon, certeza. Depende do tipo de material. Se você é Prime, depende do tipo
de material. Eu também faço frete, gente, R$4, eu achei aqui. Eu também sou gente, Prime, ó, tem alguns compensa, materiais e outros não são cobrados. Então tem que ver. Se tiver uma etiqueta lá, Prime, entrega Prime, Isso. porque você não vai pagar frete. Ó, R$24. Não, 25, arredondando. Sem frete, gente, e no outro aqui tá 37, ó. Com 11, olha aqui. Estão vendo? Gente, assine a Amazon Prime, compensa. Certo? Qual é o nome desses outros que você mostrou? Esse que você falou que tem com as cores? Deixa eu ver aqui. E outro jogo também que eu vou recomendar, que eu quero muito comprar. Hoje dizem, me falaram, sabe, que todo dia 30, que é o dia do consumidor, coisa assim, que parece que abaixa o preço lá na Amazon das coisas. Não sei se é verdade. Ó, então, deixa eu ver aqui de novo o PowerPoint, então, peraí. Ó, esse aqui é um jogo confeccionado, né, pratificado. Aí tem esse aqui, separe as cores. Esse eu tinha lá no AE da outra escola, sabe? É bem legal. Mas é muito facinho esse aqui, viu, gente? É bem facinho, para criança com muita dificuldade mesmo. Tá? Esse aqui é confeccionado por vocês, pegar a ideia. Esse aqui chama Pino das Cores. Aí joga o dadinho, tá vendo? Aí é um jogo, tipo um jogo... Eu não tenho, mas assim, você joga o dadinho vermelho. Aí você vai pôr o pino vermelho. Aí jogou dadinho azul, vai pôr o pino azul. Aí quem colocar os pinos primeiro ganha, tá? Esse aqui é maravilhoso, tá, gente? Que é o jogo das cores mesmo, né? O grandão pizza aqui, que forma pizza. Esse eu tenho, mas ele é caro. Ele é R$150 esse aqui, tá, gente? Então eu comprei, porque eu não aguentei com a minha impulsividade, sabe? De gastar. Acabei comprando. Certo? Mas o Coro Addict, lá na Amazon, tá R$37 e mais 11 do frete, para quem não é Prime, e para quem é Prime tá R$24,99. Tá bem barato, hein, gente? Agora eu vou aplicar o teste. Vocês tiraram foto da tabela? Olha lá, Magazine Luiza 29, Americanas 27, mas aí tem o frete, né? Entendeu? Então tá. Aí, agora eu vou aplicar o teste. Tiraram foto da tabela, né? Que eu mandei vocês tirar, hein? Mandei tarefa pra vocês tirar foto da tabela. Como é que eu saio daqui? Não quer sair? Aí, não sai? Volta para a mesma tabela? Cadê a ajudante? Acho que agora vai dar certo. Ajudante, a minha ajudante. Ai, gente. Peraí. Agora aqui é o teste, tá? Eu vou escolher alguém para aplicar o teste. Quem quer ser voluntário? Cadê as voluntárias? Vão com medo, né? Nossa, que turma mais silenciosa. Gente, por que a pessoa faz inscrição e não vem fazer aula, né? 84 pessoas inscritas, só tem vocês, acredita? Que pena, estou com problemas para ouvir. Quem quer ser minha voluntária? Preciso de uma voluntária. Eu vou escolher, hein? Elisama, quem é? A Elisama vai ser minha voluntária. A Deusa tá com problema, Deusa, na internet? Não vou sair daqui hoje, enquanto não tiver voluntário para o teste. Quero 3 voluntários. Credo, pessoal, cadê a participação de vocês? Michele, uma candidata. Não precisa aparecer o rosto. Você vai só ler para mim, não precisa, tá? Então, Michele, você vai ler para mim. Depois da Michele vai ser quem? Edilene. Não precisa abrir a câmera, não. Eu até prefiro que não abra mesmo. Ó, seguinte. O teste STUP, certo? Ele avalia o quê? Funções executivas, controle libitório e atenção seletiva. Guardaram isso? Guardaram?
Para quem que vai avaliar? Materiais, cronômetro, cartão de reconhecimento de cor com 4 impressos com 4 cores. Cartão de treino de leitura e nomeação com 4 palavras escritas em 4 cores. Pré-teste, reconhecimento da cor, folha de registro. Administração, examinador dá as seguintes instruções. Ah, gente, não vou ler tudo isso aqui, não. Aí, vamos direto. Aqui tá a tabela de novo, tá? Aqui eu fiz uma tabelinha, tá? Uma tabelinha para você, se a criança errar lá, vamos supor, a criança errou tudo. Aí você precisa de voltar com ela, certo? Você vai fazer primeira tentativa, segunda tentativa, terceira tentativa. Ou, se ela não foi muito bem, se ela foi bem, primeira tentativa, gente, já tá bom. Se ela tem muita dificuldade, aí você vai fazer primeira tentativa, aí você vai para segunda tentativa e terceira tentativa, mas do mesmo teste, tá legal? Ou você pode fazer assim, ó, primeira tentativa dos retângulos, depois primeira tentativa das palavras, depois primeira tentativa da palavra escrito na cor inversa. Aí, segunda tentativa, vocês veem do jeito que vocês querem, tá? É uma tabelinha para vocês usarem. Aí, aqui, primeira coisa, tem que saber se as crianças reconhecem as cores. Vamos supor que você põe lá no celular, lilás, rosa, marrom e azul, sei lá. Ah, tem que saber se a criança sabe a cor lilás, né? Se a criança não souber a cor, aí fica complicado. Então, você tem que fazer o teste, a criança tem que estar alfabetizada, ela vai ter que ler, e a criança também, tá? Tem que, apesar que o teste do cartãozinho aqui de cores até ainda dá para você aplicar numa criança que não precisa de estar alfabetizada, mas aí não fica completo o teste, tá? Mas, agora, para fazer o teste completo, a criança tem que saber ler, tá? Então, Michele, você vai falar para mim as cores, eu vou colocar o cronômetro aqui, tá bom, Michele? O mais rápido que você puder, tá? Tá. Deixa eu Esse é da direita para a esquerda, esquerda para a direita? Peraí. Não, esse não, da direita para a esquerda é o outro, Esse eu vou explicar. É normal, tá. Esse é normal. Peraí, vou pôr o cronômetro. Meu cronômetro tem propaganda, não liga não, viu, gente? Ou alguém quer colocar o cronômetro aí? Precisa achar um sem propaganda, dá uma raiva desse. Vai, 1, 2, 3, já, começa. Verde, vermelho, azul, amarelo, vermelho, amarelo, verde, azul, azul, verde, vermelho, amarelo, amarelo, vermelho, azul, verde, vermelho, azul, verde, amarelo, amarelo, verde, azul, vermelho. 19 segundos. Vamos lá naquela tabela lá? Ó, tá vendo? Então, a criança com TDAH, possível TDAH, tá, gente? A gente não pode diagnosticar, pelo amor de Deus. Eu peguei de uma tabela de um artigo científico, tá? Então, a criança que tem dificuldade lá na aprendizagem, ela vai demorar mais. Ó, você tá dentro da média, tá vendo? Aí você vai preencher aqui, ó. Então, tempo foi 0, 2,19. Ponto 51. 51. Número de acerto, todos. Ah, eu acho que é isso. Ó, por exemplo, quantos triângulos tem aqui? Não tem 24? 5, 10, 15. Ué, tem 20? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, tem 24, tá, gente? 6 vezes 4, 24. Então, ó. Então, se a criança, vamos supor, errou aqui alguma cor, aí você vai subtrair. Vamos supor, verde, vermelho, vermelho, amarelo, né? Então, ela falou aqui, ó, vermelho aqui, por exemplo, certo? Então, você vai subtrair. Então, vamos supor, se você errar, então você acertou todas, certo? Se você errar alguma cor, você percebeu que a criança errou alguma coisa, você vai subtrair 24 menos do que ela errou. Aí você vai pôr a resposta ali. Então, vou colocar aqui, 24 acertos. Vou colocar assim, ó. 24 acertos, certo? Agora, nós vamos... Então, não precisou de outras tentativas, porque você está dentro da média, ó. Então, eu creio que não precisa ficar fazendo mais tentativas, que você atingiu a média, tá? Agora, você vai ler da direita para a esquerda a cor. Peraí, deixa eu retomar aqui. Aí, ó, comercial, tá vendo? Ai, que coisa. Já! Amarelo, azul, vermelho, verde, azul, verde, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, verde, azul, verde, azul, vermelho, amarelo, vermelho, verde, azul, vermelho, vermelho, azul, verde, amarelo. 24. Vamos ver lá no tabelinho? Aí você põe aqui, ó. 0,19.
24.12. Aí também vai ter 24, tá? Palavras. Você não errou nenhuma, né? Aí, então, deu 24, né? Ó, tá vendo? A média é 25. Você tá um pouquinho abaixo da média, acima da média. Tá vendo? Você leu antes de 25 segundos. Tem gente que lê mais rápido ainda, viu, gente? E se a criança consegue fazer isso, ela é uma criança que vai ler bem na escola também, sabia? Agora, ficou mais difícil. É a mesma pessoa, viu, gente? Não muda não, hein? Então, deixa eu voltar aqui. A leitura normal? Agora você vai ler da esquerda para a direita e vai falar o nome das cores, tá? Não da palavra. Já. Amarelo, Vai, já comecei com o nome daqui. Vermelho, verde, azul, verde, amarelo, Não, fez vermelho. errado. Peraí, porque só. Você tem que falar o nome da cor. Tá escrito de amarelo, você vai ter que falar verde. Entendeu? Tá. Entendeu? O nome da cor, Peraí, não da palavra. tá. Vai. Tá. Já. Peraí que eu me embananei aqui. É para ler ou é para falar a cor? Peraí, eu tenho que parar aqui, que eu tava com o nome do aqui. Você vai falar assim: verde, vermelho, azul, amarelo. Nome da cor. Lendo ao contrário. É, entendeu? Eu tava, Então vai. Já. Verde, Vai, qual o nome, tu? vermelho, azul, amarelo, vermelho, amarelo, verde, azul, azul, verde, amarelo, vermelho, amarelo, vermelho, azul, verde, vermelho, azul, verde, amarelo, amarelo, verde, azul, vermelho. 28,60. Aí vai colocar lá. 0,28,60. Aí, você acertou tudo, né? 24 acertos também. Aí, lá na tabela, vamos ver. Deu 24 acertos, 28,60, né? Aí, ó, 34, você leu, né? Você tá vendo? Você leu antes do 34, você tá além da média, entendeu? Sim. Aí, se for uma criança que tem muita dificuldade, ela vai estar nessa média aqui, ó. A média de cima, tá bom? Aí, agora sim, o teste, gente, é esse aqui, é esse. Só que eu li um outro artigo científico, sabe? Que tinha esse aqui, aí eu quis colocar, achei legal, sabe? Aí você vai falar assim, o número e a cor, tá bom? Aí, só que esse não tem tabela, você pode só falar assim, ó, 5 azul, 4 preto, preto 9, vermelho 8, 8 verde, 5 preto, tá? Olha, tá vendo que eu misturei? Eu tô sendo falta de atenção. 5 vermelho 4, 9 azul, 5 azul, preto 4, verde 8, 9 vermelho, tá vendo? Se você não tiver atenção, se eu desligar um pouquinho, eu falo errado. Aqui tem os números. O teste é só aqueles 3, tá, gente? Isso aqui é só depois, se quiser trabalhar na intervenção. Então, você vai falar a cor, não o número. Quem quer fazer? Esse seria, por exemplo, uma alteração para quem não é alfabetizado, por exemplo, a gente poderia utilizar esse de números? Apesar de eu não pensei nisso. Eu nem pensei nisso, sabia? Até daria mesmo. Mas assim, eu não encontrei escrito, eu peguei esse do artigo científico, porque tinha também esses, só que eu não sei, a gente pode estudar sobre isso, para a gente ampliar nossos horizontes, né? Dá para trabalhar quem não está alfabetizado mesmo, né? Olha. Sim, né? porque as crianças, o número, eles, a maioria, não reconhecem assim, as palavras, mas algumas letras sim, e os números, eles reconhecem. E o que você acha da gente dar uma mudadinha, ao invés de colocar palavras, colocar letras do alfabeto, por exemplo, assim, A de amarelo, aí ela tem que ler a cor, não a letra A, para as crianças não estão alfabetizadas, sabe? A gente pode trocar, né? Daí, por exemplo, ou trabalhar com sílabas, sabe? Vamos supor que ela já sabe, está no pré-silábico, no silábico alfabético. Trabalhar assim, ba, ca,
Fá, e ir mudando as cores, entendeu? A mesma proposta, eu achei legal. Eu acho que assim, gente, tudo é válido, entendeu? Só que assim, o teste é aquele que eu te falei. Esse aqui já é uma coisa além, entendeu? Mas você vai trabalhar também as funções executivas dessa criança. Sim. Não é? Esse aqui, por exemplo, esse Educada Nunca, eu acho que a gente pode, porque não são necessariamente, pelo que eu estava lendo, não são necessariamente essas palavras, né? Então, nesse caso, eu acho que a gente pode fazer essa alteração que você falou, das letras, usar sílabas, né? Isso. Agora, eu acho que já, como tem que ser para alfabetizado, a gente já não pode trocar para os números, por exemplo, número ou até mesmo figura, né? Agora... Não, aqui teria que ser letras, vamos supor, se ela soubesse, você perceber que ela sabe sílabas, aí você vai colocar sílabas se ela consegue, ba, ma, entendeu? Ao invés de, porque ela vai ter que falar a cor, não vai ter que falar a palavra. Então, eu acho que seria legal fazer essa adaptação para quem não está alfabetizado. E aqui, ó, ela vai ter que falar a cor, olha, você vai falar para mim a cor, só que ela não sabe ler. Então, aqui também tinha que ser adaptado, por exemplo, ou letras do alfabeto ou sílabas. Também, entendeu? Sim. Se você modificar esse, aí você modifica esse também. Esse também. Não, sim. Esse não dá para modificar. Porque tem que ser a cor, né? Não, esse tem que ser a cor. Mas, todo jeito, a criança vai falar a cor, não o que está escrito. Mas aí, eu acho que, sei lá, vai interferir um pouco. Porque aqui, porque ela nosso não cérebro... vai ter a questão da leitura. Não vai dar aquela travada por conta dela estar lendo, né? Então... né? E aqui é uma questão da cor. Por exemplo, está escrito verde, mas eu tenho que ler azul. Então, eu tenho que saber, a não ser que você ensine para ela, assim, ó, aqui está escrito amarelo, aqui está escrito azul. Mesmo sem ela saber ler, ela vai decorar. Aí dá. Ai, ai. Então, tá. Aí os números, né, que eu vou falar assim, azul, ó, azul, verde, preto, vermelho, verde, azul, verde... Tá vendo? Então, ao invés de eu falar os números, eu vou falar as cores dos números, entendeu? Aí, no artigo científico que eu li, gente, depois eles falaram assim, para aplicar também, ó, depois, se a criança souber ler, né? Para ler as palavras sem ter as cores. Normal, para ver como que tá a leitura dela. E para ela também falar os números sem ser com cores, entendeu? Se você quiser também, porque eu acho que, né? Mas é isso aí, gente. Nossa aula terminou, é mais ou menos isso mesmo. Tá? Que agora vou lavar a louça, fazer janta. Oi, o penúltimo eu não entendi. Você falou que deu um ruído aqui, eu não consegui te ouvir. Esses dois últimos slides aí, o de número e de letras, que são todos pretos. Aí teria que estar lendo os artigos científicos que eu tirei, eu vou mandar para vocês, porque eles falaram assim, depois que você aplicar o teste, você pode estar pedindo para a criança ler sem ser o alterado. Só que esses aqui, certo, não vai mexer nada nas nossas funções executivas, entendeu? Ele vai ler 4, porque ele sabe que 4 é 4, 9, porque sabe que 9 é 9, entendeu? Aqui ele vai ler cada, nunca e hoje, tudo, mas não vai fazer nenhuma interferência ali na minha cognição, no meu planejamento, no meu controle inibitório, porque é o que ele é o normal, sabe? Agora, a partir do momento que eu vou ler, né? A partir do momento que eu tenho várias cores misturadas, né? E eu tenho que ler na sequência as cores, já estou ativando lá, que eu falei naquela parte científica, né? Aí eu estou ativando toda aquela parte do cérebro, entendeu? A partir do momento que eu mando ela ler da direita para a esquerda e ler cores ao invés das palavras, também estou ativando o meu cérebro. Essa parte do controle inibitório, do planejamento, das funções executivas. E esse aqui mais difícil ainda, né? Tá? E esse aqui eu encontrei no artigo, eu quis colocar também, se caso vocês quiserem utilizá-los, vocês podem aplicar, por exemplo, fazer um score de vocês. Pegar 10 crianças, né, uma sala de aula, tá? E aplicar, para a criança falar 5, azul, 4, tal, e marcar no cronômetro quanto tempo as crianças levaram para falar. Pega uma média de 10, 20 crianças e vai marcar o tempo, aí você tira uma média. Então, se uma criança com dificuldade ela não lê naquela média, então você sabe também que você pode até usar na aplicação depois, tá bom? Aí, como ele não tem score, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu montei um grupinho, gente, que se chama
Psicoestudos. Aí, se caso vocês quiserem entrar, eu sempre vou estar colocando no grupo as minhas aulas e quem quiser tirar dúvida também, tá bom? E o certificado eu vou liberar amanhã. Hã? O link do grupo. Quê? Qual é o link do grupo?